Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Nesta semana vamos conversar com Pedro Carvalho, o neo-sacerdote da Diocese de Angra e na sua experiência na ouvidoria do Pico. Mas antes, vamos às notícias da Diocese de Angra. O agravamento da situação pandémica na ilha de São Miguel levou à decisão de suspensão das celebrações com fiéis nas ouvidorias do Nordeste e de Vila Franca do Campo. O cônego Adriano Borges, vigário episcopal da Vigararia Nascente, salienta ainda o desaconselhamento das celebrações em todas as paróquias da ilha de São Miguel, independentemente do grau do risco de transmissão. O conselho que a Vigararia deu, com certeza foi abrangente para todos os cristãos residentes na nossa ilha, com certeza, mas foi direcionado para as paróquias e para os párocos que têm a responsabilidade de serem responsáveis neste momento difícil que estamos a viver e com perspectivas até de ir a piorar. Por isso, a recomendação, claro, para as ouvidorias reconhecidas naturalmente com o Conselho do Nordeste e de Vila Franca, todas as celebrações foram canceladas, até novas orientações, portanto, sinaria, e para as restantes ouvidorias, tendo em conta que, pelo menos até o dia de hoje, em 33 freguesias de São Miguel já se encontra disseminado este vírus, foi pelo menos pedido prudência em todas as celebrações e mesmo a possibilidade de não haver celebração alguma durante este fim de semana e durante a semana, pelo menos até termos novas indicações e orientações das autoridades de saúde. Aproximadamente um mês das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o também reitor do santuário diz ainda não haver uma decisão final, mas que a probabilidade é de, em 2021, as festas assumirem os moldes do ano anterior. Claro que relativamente às festas do Senhor Santo Cristo tínhamos a expectativa, ainda até há relativamente pouco tempo, que se pudesse fazer alguma coisa. Claro que sabíamos desde já que não seria de todo permitido, nem nós entraríamos ou embarcaríamos numa coisa dessas de qualquer manifestação no exterior percorrendo as ruas de Ponta Delgada. Isto seria impossível de todo, isso já sabíamos já há bastante tempo. Mas alguma coisa que poderia talvez ser feita, até um pouco à semelhança do que se fizeram nas celebrações do 3 de Maio em Fátima, com as separações, etc. Mas neste momento, pelo menos até a este momento, parece que isso será mesmo de todo impossível e talvez vamos ter que nos limitar sensivelmente mais ou menos àquilo que se fez no ano transado. Portanto, apenas a transmissão eucarística do coro baixo, mas veremos, ainda temos um mês, portanto, talvez durante este mês alguma coisa poderá acontecer, mas creio que isto não será possível. O sacerdote apela a que as festas do Divino Espírito Santo sejam assinaladas também de forma simbólica. Algo que é tão transversal a todos os açorianos, como são as festas do Espírito Santo, e que este ano também já estão canceladas e até tem-se feito alguma forma de minorar esta falta da festa com outro tipo de atividade que possa pelo menos recordar das festas do Espírito Santo, como também faremos relativamente à festa do Senhor Santo Cristo e certamente também das festas dos nossos padroeiros em todas as nossas paróquias. Adriano Borges garante que as notícias dos últimos dias são muito preocupantes e por isso seria de enorme irresponsabilidade que as paróquias continuassem a promover ajuntamentos na ilha de São Miguel. 2020 começou de pesadelo para a comunidade do Capelo na Ilha do Faial, com um incêndio na igreja da paróquia. Mais de um ano depois, e com as dificuldades que a pandemia trouxe à execução dos trabalhos, a comunidade prepara a reabertura do templo a 30 de maio. O pároco Padre Fábio Carvalho fala de todo o processo de recuperação. Estamos a prever abrir a nossa igreja no próximo dia 30 de maio.
no domingo da Santíssima Trindade. Em relação aos trabalhos, tivemos muitos pontos de altos e baixos, tivemos também muitos contratempos, que a pandemia também não nos veio ajudar muito, mas também com a ajuda do Governo, a ajuda também dos paroquianos, conseguimos meter mãos às obras e, graças a Deus, em menos de 2 anos, vamos voltar a ter a nossa igreja já pronta para receber os fiéis. Durante as obras e com a pandemia, as celebrações foram-se adaptando. A primeira foi o facto de termos a Igreja do Norte pequeno, em qual celebrávamos a Eucaristia, mas depois com a pandemia a Igreja tornou-se pequena. Por isso tivemos que improvisar o espaço na Igreja paroquial, tivemos que fazer divisórias da parte afetada pelo incêndio, uma vez que o curso da Igreja estava bem, e celebrávamos a Eucaristia ocupando só o curso da Igreja. Uma obra de recuperação orçada em 100 mil euros, que reabre agora portas com celebração presidida pelo Bispo Dom João Lavrador. Temos programado então que por volta das 3 horas será a recepção do nosso Bispo Dom João, que virá cá presidir a celebração. Às 3h30, por ser domingo da Santíssima Trindade, e uma vez que vai estar presente a representação dos 3 impérios também do capelo, haverá a recitação do texto pelas 3h30 e depois então a Eucaristia por volta das 4. Recorde-se que a Igreja do Capelo ardeu a 4 de janeiro de 2020 e a sua recuperação contou com o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal da Horta. O Conselho Presbiteral da Diocese de Angra tem agendada uma Assembleia Plenária para os dias 27, 28 e 29 de abril, mediante a evolução da situação pandémica. A presidir a comissão organizadora está o Monsenhor José Constância, que adiantou ao Igreja Açores a temática do encontro. O perfil do padre evangelizador, mas depois fala da evangelização e o padre como homem de Deus, depois fala do processo de evangelização e o padre como homem da comunhão, como pastor, depois fala do padre como homem, de facto, como pastor, no meio do povo, de uma igreja pobre e a viver a pobreza. O sacerdote adiantou ainda a metodologia do Conselho Presbiteral. Em dezembro passado foi enviado para todos os padres da Diocese o documento fundamental com um questionário que visava refletir, rever e planear. Portanto, o resultado do estudo deste tema nas 17 ouvidorias estão a chegar e, digamos, estamos a dar conta do que é que, de facto, os presbíteros pensam nestes 3 pontos para depois debatermos lá na sessão e as propostas que forem feitas e aprovar-se ou concluir-se aquilo que, de facto, se deve concluir. Uma temática que, na ótica do sacerdote, está na mesma linha em que se situa a Diocese em processo de caminhada sinodal. José Constância ressalva que o encontro no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, só acontecerá se a situação pandémica assim o permitir. O Museu de Arte Sacra da Horta já tem data de abertura. 29 de maio é o dia previsto para a inauguração pelo Bispo de Angra, no momento que, para o seu diretor, Padre Marco Luciano Carvalho, é a conclusão de um processo de muito trabalho. O Museu de Arte Sacra da Horta existia com as suas peças, mas não tinha estatutos. Eu fui nomeado para este serviço o passado mês de julho, e imediatamente reuni-me numa equipa de técnicos, começaram desde essa altura a colaborar comigo. Depois também foram necessárias criar algumas sinergias com vista a juntarmos esforços para ter as condições para, numa primeira fase, realizarmos a instalação do espólio na Igreja do Carmo, uma vez que uma parte deste espólio estava em reserva nos depósitos do Museu da Horta, atendendo que também alguma outra parte, ou aliás outra parte do espólio continua em exposição no Museu da Horta, até for possível realmente termos também essas peças, uma vez que o Museu da Horta depois também irá seguir o seu rumo e não tem com certeza que sentido
de, numa cidade tão pequena, termos 2 museus com arte sacra. A Ordem Terceira do Carmo apoiou nas obras de adaptação do edifício para uma maior funcionalidade e a Câmara Municipal cedeu um funcionário da autarquia para que o Museu de Arte Sacra pudesse cumprir com os requisitos exigidos. Esta é a primeira fase de um museu que vai continuar em construção, garante o diretor e ouvidor da Horta, que nos faz uma visita guiada de antevisão. Numa primeira sala, no piso superior, o antigo consistório, nós temos aquilo que nos liga às origens. Vamos ter peças do tempo dos Flamengos, do povoamento da ilha, e que nos vão lançar precisamente para uma narrativa que procura levar a pessoa a compreender que é precisamente a fé que dá lugar à arte. Vamos ter depois, no primeiro andar, numa sala vamos ter orivesaria, peças do século XVIII, e vamos ter paramentaria. Esta sala do primeiro andar e esta exposição fala-nos de uma horta e de um faial barroco. As peças são muito demonstrativas deste período áureo. Nesta sala também vamos ter uma preocupação muito pedagógica de ensinar às pessoas o nome das peças, qual a sua função. Nós estamos no Museu de Arte Sacra e também deve ser uma preocupação nossa em dar a conhecer às pessoas a função das peças de culto ou das alfaias litúrgicas. E ao descermos para o resto do chão do edifício, vamos ter mais 2 exposições. Uma com imagens, que no fundo expressam a devoção do povo. Vamos dar o nome a esta sala de devoções. Depois nós vamos ter uma exposição temporária, já feita nesta altura e atendendo ao edifício onde estamos, que se intitula Maria na Arte, que vai ocupar a zona da Capela dos Terceiros. A visita termina na igreja, onde o visitante poderá ver mais 2 exposições, uma relacionada com os santos da penitência da Ordem Terceira Franciscana e outra relacionada com as imagens do triunfo da Ordem Terceira do Carmo, como forma de mostrar às pessoas a importância do tempo da Quaresma na Ilha do Faial. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. O livro que vos apresento hoje foi adaptado ao cinema há 4 anos e tornou-se notícia. O autor é japonês, o japonês católico Shusaku Endo, e o livro tem um título significativo, Silêncio. Escrito em 1966, Silêncio narra a história de um missionário jesuíta português, Sebastião Rodrigues, que no século XVII rumou ao Japão, passando por Macau, do ímpeto missionário de continuar a obra dos seus antecessores. Acompanhado por um colega, Sebastião entra em terras japonesas clandestinamente, uma vez que o novo regime dos samurais decidiu banir definitivamente os católicos do Japão. A mão pesada do regime cai sobre os fiéis de uma forma terrível. Massacres, torturas indizíveis, uma perseguição que terá levado à morte mais de 300 mil cristãos. Sebastião encontra uma comunidade cristã atemorizada e clandestina, com o ardente desejo de ver um sacerdote, contactar com ele, receber os sacramentos, comungar, batizar os seus filhos, uma vez que quase todos os padres ou foram mortos, ou fugiram, ou foram obrigados a renunciar à sua fé. Sebastião é também apanhado pelas autoridades. E então começa a saga de um homem cuja única tortura a que é sujeito consiste em ver cristãos japoneses a serem torturados até à morte por causa dele, precisamente porque ele não renuncia à sua fé e assim desmoralizaria os outros cristãos. O grande dilema é então: mantenho-me fiel à minha fé, deixando morrer cristãos, ou renuncio a ela por amor a eles, torturados e mortos precisamente porque eu não renuncio?
obra-prima da literatura do século XX, Silêncio é uma saga sobre as grandes dúvidas da fé, sobre o sofrimento do cristão, sobre as escolhas últimas, as decisões impossíveis, a imponderável escolha entre a fé e o amor. Porquê o título Silêncio? Porque é um grito dirigido a Deus, cujo silêncio imperturbável permanece sobre a imensa desgraça que caiu sobre os seus filhos. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A morte de George Floyd foi, apesar de tudo, um dos acontecimentos mais discutidos do ano de 2020. Aconteceu durante o seu processo de detenção pela polícia de Minneapolis, na sequência do uso de uma nota de $20 falsa. A polémica instalou depois que um vídeo amador começou a circular na internet, mostrando as inacreditáveis imagens de um homem indefeso, no chão, de mãos algemadas e suportando o peso de um agente da polícia que se ajoelhou sobre ele durante 8 minutos e 15 segundos. Não só explodiram os protestos violentos nas ruas, como os 4 agentes em causa foram prontamente despedidos da polícia. Está a decorrer neste momento o julgamento do principal infrator, o decurso do qual pode ser seguido em direto em muitos canais na internet. Para quem estiver interessado e tiver tempo, assistir na íntegra ou seguir os resumos, que são também muitos, é uma oportunidade de não só acompanhar um momento muito relevante na história contemporânea estadunidense, mas também de conhecer os muitos detalhes e nuances que não são perceptíveis sem uma análise cuidada ou interpretação de dados, como os da autópsia, em que a opinião pública tende a simplificar, quer de um lado, quer do outro da barricada. Num país dividido como poucos, os americanos e os cidadãos do mundo têm aqui uma dolorosa oportunidade para evitar os juízos apressados e atender, em primeiro lugar, a uma versão equilibrada dos factos. Além de uma aprendizagem sobre o sistema de justiça americano, onde o verdito é feito por 12 jurados e a decisão terá que ser unânime para que a acusação possa ganhar o processo. Um santo domingo, boa visão e uma boa semana para todos. E o convidado desta edição do programa Igreja Açores é Pedro Carvalho, um neo-sacerdote da Diocese de Angra, cuja missão que lhe foi confiada pelo bispo Dom João Lavrador foi a de rumar à Ilha Montanha, ao Pico, com 3 serviços. A paróquia de São João, São Caetano e a comunidade de Santa Margarida da Escócia. A ordenação que foi retardada pela pandemia, um início de missão paroquial também na pandemia. Vamos saber como é que está a ser e como é que ele está a gerir toda esta nova experiência. Saliente-se que Pedro Carvalho é um jovem miquelense, estudou no Seminário Episcopal de Angra, na Ilha Terceira, e desde setembro está na Ilha do Pico para assumir estas comunidades. Olá Pedro, muito obrigada por estares connosco. Como é que estão a correr todas estas mudanças? Primeiro sair de casa para o seminário, agora sair da Terceira, onde também já tinhas feito casa, digamos assim, e mudar-te para o Pico. Como é que está a ser toda esta experiência no meio de toda esta confusão que é a pandemia? Olá Tatiana, começando pelas casas, é verdade que saltei de São Miguel para a Terceira e agora saltei para o Pico, mas eu acho que ao longo da vida um padre tem várias casas e ainda bem que as tem, porque a mudança é sempre necessária na nossa vida. Eu quando fui para o seminário já sabia que um dia mais tarde poderia ficar na Ilha Terceira, poderia ir para São Miguel novamente, como poderia ir para qualquer ilha aqui dos Açores. Está a correr bem, uma experiência diferente, não conhecia a realidade pastoral do Pico, mas nestes primeiros meses está a correr bem, estou a gostar muito. Como é que foi a receptividade por parte das paróquias e desta comunidade?
Eu fui muito bem acolhido quando cá cheguei, tanto pelos padres daqui da ouvidoria, saliento que eu fui recebido pelo ouvidor, o padre Marco Martim, e também depois, mais tarde, pelos mais párocos e padres, mas por relação às paróquias fui muito bem acolhido cá, senti muito o amor das pessoas por relação à minha entrada. Não por ser eu, mas por ser, portanto, um padre, e acho que são comunidades muito acolhedoras, por isso o Pico é uma ilha muito acolhedora, e acho que todos os padres que cá passam ou que cá vêm sentem isto, sentem este acolhimento, que acho que é uma característica tão particular desta ilha. E eu digo isto porque eu conheço várias ilhas, mas esta tem um caráter diferente na maneira de lidar uns com os outros. São muito mais familiares, se é que me entende. Acho que todos os açorianos que nos estão a escutar concordam consigo neste momento. O Pico é de facto uma ilha muito acolhedora em todos os sentidos. Em termos de comunidade, como é que conseguirias caracterizar estas 3 comunidades que te foram confiadas? As 3 comunidades, Santa Margarida é uma comunidade que faz parte de São Caetano, portanto são só 2 paróquias. É interessante que estamos na mesma ilha, numa mesma realidade, mas a vivência pastoral e a vivência religiosa das minhas comunidades são muito diferentes entre si. Portanto, quero dizer que eu não vim para mudar aquilo que é tradição ou aquilo que há. Eu vim para continuar um trabalho que tem sido feito e também para tentar perceber um pouco aquilo que são as tradições aqui de Pico, para depois então trabalhar com as pessoas naquilo que é a realidade de cá. Sentes que depois destes anos no seminário estás preparado para o serviço paroquial? Ou falando mais genericamente, está-se preparado para o serviço paroquial logo após a saída do seminário? Ou é uma mudança muito brusca? É assim, quando eu estava no seminário, muitos dos padres nas homilias ou padres que lá passavam diziam que o seminário é como se fosse uma estufa e que depois nós íamos para fora e apanhávamos certos ventos e é que nós víamos a experiência, o que é que era na realidade ser padre. Eu não concordo com isto. Eu acho que não existe um desfazamento entre o seminário e a realidade paroquial. Eu acho que são etapas diferentes, porque o seminário não serve para formar párocos, o seminário serve para formar padres. Nós temos várias ferramentas que são-nos dadas ao longo do seminário, aproveita quem quer, a verdade é esta, e nós aprofundamos diversos âmbitos da nossa vida. O seminário dá-nos ferramentas para que nós, depois, ao irmos para as paróquias, nós podemos usá-las de diferentes formas. Quero dizer com isto que nós nunca vamos aprender a ser párocos no seminário, mas também não é para isto que ele serve. O ser pároco é uma experiência empírica, porque a praxis adquire-se, e essa experiência adquire-se verdadeiramente é no terreno, porque os Açores, nós estamos a falar portanto, de um arquipélago, 9 ilhas, mas completamente diferentes entre si, e era impossível no seminário nós prepararmos párocos, digamos assim, vigários, etc., para todas essas realidades tão diferentes, não é? Sim, para realidades tão diferentes. Portanto, o seminário forma padres. Os párocos e os vigários depois formam-se conforme aquilo que é a realidade, conforme é aquilo que nós encontramos quando nós somos colocados nas diversas paróquias. Em que é que estas tuas paróquias mais te surpreenderam? O que é que foi para ti uma surpresa no Pico? Voltando ao início da conversa, aquilo que mais me surpreendeu nas minhas paróquias foi o acolhimento. Porque cada vez mais eu acho que a igreja passa por uma igreja de acolhimento. E quando eu cá cheguei, a forma como eu fui recebido, a forma como eu fui acolhido pelas pessoas, o diálogo das pessoas, o próprio convívio das pessoas entre si, isto marcou-me porque as pessoas que nos estão a ouvir podem não estar a perceber muito bem isto que eu estou a dizer, porque
este acolhimento que é tão natural do Pico para viver só cá. Isto marcou-me. Talvez porque eu nunca tomei posse, é a primeira vez que estou parque, é a primeira vez que estou a entrar em paróquias, talvez tenha sido por isso, mas eu creio que não. Eu creio que este acolhimento marcou-me precisamente pela forma de ser deste povo aqui de Pico. A Ilha do Pico não é de todo das ilhas em que a situação pandémica está mais preocupante. Aliás, foi sempre mais ou menos regular nesta importação de novos casos. Houve altos e baixos na situação pandémica. Mas sentes que já conseguiste conhecer as tuas comunidades, ou achas que só quando tudo isto passar é que vais realmente conhecer toda a paróquia, todos os movimentos? Como é que sentes que já está a ser esse teu conhecimento das paróquias? É assim, eu, quando cá cheguei e até o dia de hoje, e devido ao Covid cá na ilha, graças a Deus nós não tivemos grandes casos, nós não tivemos grandes propagações. Eu já conheci as minhas paróquias, a verdade é esta. Ainda não conheci, que talvez como se não houvesse Covid teria conhecido de uma maneira diferente, mas a realidade é que as paróquias nós vamos conhecendo, não é uma coisa que nós fazemos num dia e este conhecimento é estanque. As paróquias, eu acho que, como são comunidades vivas, são comunidades que estão numa metamorfose constante. E é isto que nós devemos vincular nas comunidades, e é isso que nós vamos conhecendo, porque eu vim para cá com uma previsão de 6 anos, e eu creio que durante estes 6 anos, ou mais ou menos, isto depois tudo depende do nosso bispo diocesano, eu creio que eu vou sempre conhecendo as minhas comunidades, não é uma coisa que eu faça de uma vez para sempre, porque as comunidades estão sempre em transformação, estão sempre a renovar-se, há sempre gente nova a vir para cá, há sempre gente a nascer. Portanto, é uma comunidade em transformação e renovação constante, portanto, o conhecer é muito relativo. Em termos de movimentos, de grupos, grupos bíblicos, eventualmente, onde é que achas que tens mais matéria-prima, entre aspas, para trabalhar quando a situação pandémica assim o permitir? Por relação aos movimentos, uma das coisas que eu noto cá no Pico é que, a nível da juventude, e eu noto isso muito nas minhas paróquias, quando chegam ao 12º ano, os estudantes saem para irem estudar, mas já são poucos aqueles que voltam. Portanto, eu noto este déficit de juvenil, portanto, aqui nas minhas paróquias, mas eu acho que para trabalhar depois deste pós-Covid, a nível bíblico, as pessoas têm muita sede daquilo que é a Bíblia, daquilo que é a teologia da Bíblia em si, principalmente as catequistas, porque este que é a catequese a nível ilha, que é a pastoral profética cá no Pico, a chamada 3P, pastoral profética de Pico, e uma das coisas que eu noto é precisamente esta, é a sede que as catequistas têm de saber mais sobre a Bíblia, certos pormenores, porque, quer queiramos, quer não, a verdade é que a teologia está sempre a evoluir, estamos sempre a descobrir novas coisas, isto devido ao Espírito Santo, não é? Como é óbvio. Eu acho que pós-Covid, uma das grandes probabilidades de sucesso, digamos assim, seria investir cá a nível ilha, mas falando nas minhas paróquias também, naquilo que são as catequeses de adultos, que acho que são muito precisas neste momento. Vai passar em breve o seu primeiro Espírito Santo no Pico, uma ilha onde as tradições são muito particulares, muito próprias. O que é que está previsto para, e caso seja permitido, e o Bispo Dom João Lavrador também já apelou a que não haja grandes ajuntamentos, mas como é que estas paróquias de São João e São Caetano vão assinalar e celebrar o Espírito Santo este ano? Por relação ao Espírito Santo, já me reuni aqui com algumas irmandades, porque as irmandades aqui que eu tenho nas minhas paróquias são irmandades civis. E é assim, por relação à tradicional coroação,
ao tradicional cortejo, portanto, da Casa do Espírito Santo até a Igreja, isto nós já decidimos que não vai haver. Nós vamos marcar o Espírito Santo, portanto, com uma missa festiva, tudo, claro que depois, atendendo à condição pandémica cá na ilha. Isto é tudo uma incerteza, de uma coisa que nós podemos projetar como é que irá ser, mas não sabemos se irá realizar-se da maneira como nós estamos a projetar, porque isto é tudo incerto, e acho que a palavra-chave para os próximos tempos é a moderação. Moderar aquilo que nós temos, aquilo que está a ocorrer à nossa volta e ponderar o nosso trabalho pastoral de acordo com isto. Aproveitando a deixa do Espírito Santo, que todos sabemos é a festa da partilha, como é que se consegue criar laços e dar-se a conhecer a paróquias num tempo em que, ao mesmo tempo, se defende o afastamento? Como é que tens feito esta gestão? Os laços paroquiais, eu creio que nós os definimos com os nossos gestos, com o nosso testemunho, tanto o meu como das pessoas. Mas por relação a este criar laços que é tão próprio desta partilha do Espírito Santo, a partilha há todo o ano, a partilha continua a haver, tanto a partilha, acho que este ano vai ser mais acentuada a partilha da palavra em si nas festividades do que a partilha, por exemplo, daquilo que são os tradicionais bolos de leite, a partilha da massa, dos folares. Eu acho que a partilha vai ficar num outro âmbito. Talvez um âmbito importante que é a partilha da palavra de Deus, que acho que ao longo do tempo tem ficado um pouco esquecida nestas festas do Espírito Santo. Acho que se está a dar muito ênfase a pequenos detalhes que não mereciam tanta importância por relação à palavra de Deus, digo, mas é importante nós pegarmos naquilo que é a religiosidade popular e nós transformarmos isso de acordo com aquilo que são as tradições, nós levarmos isso a um outro âmbito, um âmbito bíblico, e tentarmos perceber e fazer as pessoas perceber do que é que isto se trata realmente. Eu acho que é um dos pontos fortes das nossas comunidades cá nos Açores, é precisamente o Espírito Santo, e acho que a nova evangelização passa precisamente por estas tradições do Espírito Santo cá nos Açores. Portanto, achas que este ano seria o ano de se apostar mais na palavra e na liturgia do que propriamente naquilo que este ano não é permitido? Portanto, é importante que os párocos, que os sacerdotes, que o clero açoriano saiba aproveitar esta oportunidade para fazer deste Espírito Santo mais virado para a palavra. Acho que eu refiro-me essencialmente à palavra. É verdade que a liturgia é importante, mas sobretudo acho que este é um ano virado no Espírito Santo, digo, para a palavra, porque uma das coisas que encontrei aqui nas minhas paróquias foram certos atos litúrgicos que é normal se fazerem, mas que as pessoas não percebiam e não compreendiam o que é que eles significavam. Portanto, é verdade que também temos de ter uma atenção litúrgica, porque na liturgia, tudo aquilo que nós fazemos, os sinais, os símbolos, portanto, remete-nos a uma realidade muito particular. E por vezes nós caímos no vazio de fazer as coisas e as pessoas não as perceber. Portanto, também vejo assim o seu ponto de vista que, pronto, é verdade, é importante nós centralizarmos a palavra e nós também centralizarmos a liturgia, que a liturgia em si, é verdade. O Pedro teve, pelo menos na sua experiência aqui no Seminário Episcopal de Angra, teve uma forte ligação à pastoral juvenil. Como é que está o serviço? Já referiu que há falta de jovens na Ilha do Pico. Ainda assim, os que aí estão, como é que estão a dinamizar o serviço da pastoral juvenil na ilha? Se acha que temos terreno fértil para essa dinamização? Por relação à pastoral juvenil cá no Pico, quem está responsável por ela é o Padre João Ponte, mas por aquilo que eu vejo, eu acho que há terreno fértil, eu acho que há uma boa comunidade de jovens cá no Pico que é capaz de fazer coisas interessantes.
principalmente nestes próximos anos, nesta remagem à Jornada Mundial da Juventude. Por relação às minhas paróquias, eu estou a tentar juntar os jovens, digamos assim, juntamente nesta situação não é a palavra assim mais favorável, mas estou a começar pelos acólitos. Reunir, não é? Sim, reunidos. Na liturgia que eu tenho muito acólito jovem, desde os 6, 7 anos até aos 20 e tal anos, e mais, até aos 40 e tal, 50 e tal. Continuando nos jovens, e não só os do Pico, mas todos os jovens que nos ouvem, como é que foi a tua experiência, o teu salto para o seminário? No fundo, o que queremos é que deixes aqui um apelo aos jovens que estejam neste momento de reconhecimento de alguma vontade de vir para o seminário episcopal. Queremos palavras de coragem para que eles integrem o seminário episcopal. Por relação às palavras de coragem, ir para o seminário não é uma questão de coragem, é mesmo uma questão de vocação, e nós percebemos isto ao longo do seminário, no nosso discernimento, nas nossas conversas com o diretor espiritual. Acho que todos aqueles que se sentem vocacionados a ir para o seminário, acho que mais tarde ou mais cedo acabam por ir, porque o chamamento de Deus é uma coisa tão forte, uma coisa tão particular e tão diferente das demais ideias que nós temos na nossa mente, que acho que o nosso salto para o seminário ocorre sempre de uma forma tão natural. Para ti, pelos vistos, foi uma coisa muito clara. Para alguns dos teus colegas não foi assim tão óbvio. Sim, acredito quando é que percebeste que era óbvio para ti? É assim, eu percebi para mim que era óbvio no final do meu secundário, mas a verdade é que eu, quando fiz uma revisão da minha vida para saber o que é que eu queria seguir, a verdade é que já Deus me falava em diversos aspectos da minha vida. Por exemplo, eu fui daquelas crianças que brincava às procissões. Eu lembro-me que eu reunia os meus amigos lá da minha rua, nós fazíamos andores, nós brincávamos às procissões. Quando era dias importantes, por exemplo, lembro-me que procissões de velas, que era uma coisa que nos marcavam porque era feita à noite. Eu lembro-me que nós no dia a seguir também queríamos fazer uma. Eu fui muito marcado por esses pequenos aspectos. Eu achamos que Deus falou-me na minha vida de diversas formas, em diversos âmbitos, e depois eu fui perceber, isto é uma coisa, isto não é como subir uma escada. Nós, quando subimos uma escada, nós sabemos onde é que os degraus estão. Estou a subir este degrau, depois estou a subir o outro. A vocação não é nada disto. A vocação é uma coisa que nós vamos percebendo ao longo do tempo. Eu falo da minha experiência e nós vamos percebendo isso de uma forma tão natural, porque depois, quando chega o momento certo, eu digo que Deus age sempre no momento certo, na hora certa. Portanto, e na minha vida foi assim. Eu acho que percebi a minha vocação no momento certo, na hora certa, e decidi para o seminário naquilo que para mim foi o momento certo. E chegar ao seminário, vindo de São Miguel, como é que foi essa adaptação? A adaptação ao seminário correu bem. Eu quando entro para o seminário, foram dos anos em que haviam mais seminaristas. Portanto, é assim, no seminário, uma das coisas que eu levo lá e que me deixa saudades era precisamente esta partilha, esta vivência, as tão tradicionais praxes do seminário, que são um pouco diferentes daquilo que nós estamos habituados. Portanto, a própria interação de alunos entre si e de alunos-professores é uma coisa que nos marca neste decorrer do seminário. Portanto, a adaptação foi fácil. Por relação à ilha, é uma ilha nova, é uma ilha em festa, realmente é uma ilha muito diferente da realidade onde eu vim, da realidade de São Miguel. Portanto, não foi difícil. Portanto, com as festas pelo meio, fez-se muito bem. Pedro Carvalho, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. Muito bom trabalho nessas comunidades que abraçou prontamente na Ilha do Pico, e que o Espírito Santo seja celebrado aí com
com o fulgor e o vigor permitidos, possíveis neste contexto, mas que seja mais umas festas do Espírito Santo inesquecíveis, como são sempre as da Ilha do Pico. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, meu. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.